procuram-se bonecas pretas. Procura-se representação. Procuram-se. Dias, mulher, negra, estudante do curso de psicologia, bolsista, filha de mãe solteira. Falar da minha vivência enquanto mulher negra é também falar do meu processo de transição capilar, que iniciou no ano de 2015, quando eu estava no meu último ano do ensino médio. E o que me fez, o meu estalo para iniciar esse processo foi quando eu simplesmente me recordei que eu não sabia mais como era, como eu era sem prancha ou sem secador, como era esse cabelo sem química. E aí eu começo abandono as químicas que eu dava no momento e começo a descobrir a textura real do meu cabelo. E aí a gente usa muito a frase assim, a raiz está crescendo. Eu lembro de eu falar muito isso, meu Deus, a raiz está crescendo, porque eu não sabia o que era mais uma raiz de cabelo crescer. Eu, assim que aparecia qualquer sinal de ondinha na raiz, eu já ia lá e aplicava o produto. E me recordo do medo, desse desconhecido que era esse cabelo, que eu não sabia mais como era esse cabelo, medo dos olhares, das críticas. E aí, tanto que essa escolha por a transição foi no final do ano de 2015, porque eu sabia que era o meu último ano do colégio, então eu já ia evitar o julgamento dos meus colegas de colégio, até porque nossa vivência ia ser menor. E aí eu termino o ano de 2015 já iniciando esse processo, iniciou em 2016 junto com essa transição capilar, a busca por um emprego que parecia ser incessante, parecia que nunca ia chegar esse primeiro emprego na minha vida. E aí, nesse momento acontece, alguns episódios que são interessantes. Minha mãe, sempre que tinha uma entrevista de emprego, ela me falava assim, eu ligava pra ela, que ela estava no trabalho, eu ligava e falava assim, minha mãe tem uma entrevista hoje. Aí ela me perguntava bem assim, você arrumou o cabelo, escovou o cabelo? E eu ficava naquela angústia, e agora eu escovo esse cabelo ou não escovo? Em alguns momentos escovei esse cabelo para ir para entrevista de emprego. E aí nesse ponto tem algo que é interessante. Minha mãe, ela não estava fazendo isso consciente, de um processo de racismo, um processo de preconceito. Ela fazia isso fruto de um processo histórico que ela viveu, que ela aprendeu, que ela foi ensinada, e numa tentativa de me proteger, das possíveis coisas que viessem a acontecer. Mas, meu primeiro emprego chegou, no ano seguinte, em 2017, e sim, com meu cabelo já em transição, já no processo, já concluído. Fiz o corte para retirar toda a química e foi lindo. Cada descoberta, descobri que ele cresce para cima, para o lado, para baixo, que ele não cresce só o comprimento, que ele tem volume, que ele tem frizz, que ele tem ondas, que um próprio cabelo pode ter inúmeras, um único cabelo pode ter várias texturas, que é o caso do meu. E aí, já nesse primeiro emprego, acontece um episódio interessante, que quando uma moça chega pra mim, eu tô no vestiário já me arrumando pra sair, e ela me pergunta se o meu cabelo não ficaria mais arrumado, escovado. Disse, não, meu cabelo não fica mais arrumado, escovado, ele tá arrumado, Ele tá arrumado do jeito que ele está. E aí você também percebe mais uma vez que ser mulher negra é conviver, tanto com machismo, tanto com preconceito racial o tempo todo. É ser o tempo todo estar pronta para dar essa resposta, e que é algo que cansa, que machuca, E aí eu não desisto do meu processo, continuo, descobrindo essa mulher, descobrindo uma força que eu não imaginava que eu tinha, descobrindo que eu era capaz de responder às pessoas assim, sem esperar, porque a gente não espera, a realidade é essa. Não tem como estar o tempo todo esperando ser atacada.
mas aí a gente acaba aprendendo, né, que é necessário às vezes. E atualmente eu tenho percebido também outro movimento que vem acontecendo nessa vivência minha de enquanto mulher negra, que são, né, basicamente assim, dois, que é a hipersexualidade, né? Esse corpo ele é super sexualizado, é visto como um corpo comercial. E aí eu digo isso pela uma frase que eu escutei de uma mulher branca e rica. Após ela chegar numa viagem no exterior, ela me diz assim: você faria sucesso lá fora, Juliana? Aí eu pergunto: como? Não entendi. Né? Faria sucesso em quê? Seu corpo é um corpo que chama a atenção dos homens. E na hora eu, por um segundo assim, me calei, mas aí logo já veio. Eu falei: não, eu não quero fazer sucesso com os homens. Não é só um corpo que eu tenho para oferecer. Tenho mais do que um corpo. E aí, naquele momento, ela percebe, né, que a sua fala foi de extremo preconceito. Me pede desculpa, né, que se expressou errado, que se expressou mal. Mas você consegue perceber na fala dela que ela me vê, né, como um corpo que pode ser comercializado. E aí a gente volta lá na história e lembra o que acontecia com as mulheres negras que eram escravizadas, que eram estrupadas pelos senhores de engenho. Mas uma coisa que eu tenho aprendido nessa caminhada é que a gente não pode abaixar a cabeça, que a gente não pode desistir. Acho que resistir é a palavra. Continua aqui resistindo. Continuo aqui tendo referências de mulheres negras que me representam e também tentando ser esse ponto de representatividade. Quando eu tô em algum lugar que eu percebo um olhar de alguma menininha, de alguma criança, né? Uma menina negra me olhando, eu fico feliz, porque eu acredito que ela tá ali tentando de alguma maneira se identificar. Aí eu lembro que teve um dia, inclusive, que eu tava com um afropuff, né? Que é uma espécie de um rabo de cavalo, que ele fica mais aqui em cima. E aí ela me olhou assim e falou: eu também uso meu cabelo assim. Eu falei: que legal usar seu cabelo assim, poder usar do jeito que você quiser o seu cabelo. Então eu acho que o recado de hoje é isso, a resistência, ela vai ser a palavra-chave. Espero ter contribuído com vocês.